dos nossos grupos. Para Deixa quem eu... Lígia quer... Maria Lígia não estamos conseguindo, ainda está com o microfone fechado. Essa coisa do microfone é sempre uma questão, né? Não é? Pois é. Então vamos, André, depois ela fala. Eu vou fechar o meu microfone, tá? E aí a gente. Deixa eu compartilhar aqui. Agora. Acho que agora liguei. Desculpa, gente. Bom dia para todo mundo. Desculpa as incompetências tecnológicas e parabéns pela ideia, pela iniciativa e parabéns pelo convidado que vocês têm hoje também. Eu tenho que dar força também, né? Então, bom dia para todo mundo. Depois eu falo. Tá ótimo. Obrigado, Lígia. Bom, obrigado a Zuca, Desestrutura, né? E ao Lápis, né? Pelo convite. Bom falar de um projeto que eu e o IFEX iniciamos, né? Lá no IPEA, né? Com de classes, né? Estilo de vida e valores no Brasil. É uma agenda, né? Como a gente tentou deixar claro, né? No capítulo, no nosso artigo, uma agenda bem ampla, né? De trabalhos, que a gente começa ali a arranhar, né? Com essa análise do capítulo, né? Nesse texto a gente tentou, então, enfim, dialogar com a literatura, né? Com todo o debate sobre conceitualização e mensuração de classes, né? Sobretudo com debate entre medidas, né? Unidimensionais ou bidimensionais, ou de outro lado, né? Com medidas multidimensionais de classe, né? E se essas medidas multidimensionais permitiriam caracterizar, né, o espaço, enfim, da desigualdade no Brasil e se estaria associado a disposições atitudinais e preferências, enfim, gostos. E aí a gente achou uma base de dados muito boa para fazer isso. Eu vou começar, então, né, apresentando para vocês, né, de forma bem sucinta, né, alguns dos principais modelos teóricos de classe, né, de onde a gente partiu, quais críticas, né, esses modelos e hipóteses, né, analíticas recebem ou têm recebido, né. Em seguida, eu vou falar, então, vou mencionar alguns estudos de classe, né, na sociologia brasileira e a qual linha, né, mais ou menos, a gente está se filiando, né. E aí eu passo já para a pesquisa propriamente dita, para a parte metodológica, né, as perguntas, né, algumas das nossas hipóteses, a metodologia que foi utilizada. E aí, enfim, eu passo pelos resultados, né? Tento explorar um pouco mais do que foi explorado no artigo, né? Dado o espaço lá da publicação. E aí, enfim, a gente encerra com a discussão desses resultados e deixa algumas provocações para a gente conversar. Né? André, só antes de você começar, o seu microfone ainda está um pouco baixo, então se você puder falar um pouco mais alto, a gente botou aqui no chat, mas eu acho que você não está vendo. Não consigo ver. Aí só se você puder falar um pouco mais alto, porque de fato está um pouquinho baixo. Desculpa. Tá baixo. Não, sem problema. Vou tentar falar um pouco mais alto, então, e aí vocês, se ainda tiver ruim, eu tento talvez entrar pelo celular também e aí falar de lá, não sei se resolve. Então, bom, eu apresentei de forma bem sucinta, né? No artigo a gente passa pelas três principais tradições, né, teóricas enfim, de conceito de classe, né, tentando então entender esses, né, grupos sociais com mensuração que seriam medidos, né, de forma discreta, né, grupos, enfim, bem delimitados, fechados e com realidades, enfim, que suplementam, né, as características dos indivíduos. Então, bom, de um lado, a gente tem a tradição marxista, que vai entender, então, classes como grupos com existência associada, né, atrelada a uma distribuição desigual de direitos e poderes, né, sobre os recursos produtivos.
os neomarxistas, né, algumas leituras mais recentes, né, tentam redefinir, né, o conceito de classe nessa linha, trabalhando em função de um controle, né, de um conjunto de ativos, né, digamos assim, mais amplo, né, conceitos relativos a controle, exploração, dominação no sistema produtivo, né? De outro lado, a gente tem uma tradição durkheimiana, né, que de certo modo tem sido mais recentemente, né, debatida com conceitos, né, de microclasses ocupacionais, né? E aí a gente tem o Grunsky, né, o David Grunsky e a Weeden como autores chave, né, nesse debate mais recente, mas seriam, enfim, grupos, seriam classes, né, que teriam suas práticas sociais estruturadas e convertidas em identidades socialmente significativas no nível das ocupações, né? E aí a gente vai trabalhar mais à frente, vou falar com vocês mais à frente de medidas, né, estratégias de mensuração para essas microclasses, né? E de outra ponta tem uma tradição weberiana, né, ou neo-weberiana, também com alguns autores mais recentes, que vai trabalhar então com posições de classe estruturadas em torno de relações de emprego, né, e com graus distintos de fechamento para a mobilidade social, né? No Brasil a gente tem uma literatura bem extensa, né, alinhada, né, filiada a essa tradição, né, com classificações, né, como a do próprio Nelson Vale Silva e Carlos Antônio Ribeiro, né, que adaptam, né, e complementam classificações como a EGP, né, do Goldthorpe, do Erickson e do Portes, né, e aí tentam então associar, classificar, né, criar agrupamentos de classe em função de grau de autonomia ou tipo de vínculo no emprego, né, e tem aí uma literatura bem extensa disso, né. Algumas hipóteses, então, analíticas, né, que a gente pode dobrar, aí que conversam, enfim, com mais de uma tradição teórica, né. A gente tem a hipótese estruturalista, né, então, que foi a primeira, né, digamos assim, da primeira geração, né, de estudos de classe de forma mais quantitativa, né, de medidas mais quantitativas, que trabalham então as classes como conjuntos de condições estruturais, né, trabalhando aí com a ideia de diferentes tipos de características, né, de ativos, digamos assim, como educação, renda e condições de trabalho, né, que se agrupam então nesses pacotes, né, característicos, muitas vezes equivalentes, né, convencionalmente equivalentes a grupos ocupacionais, né. Uma outra geração, né, digamos assim, mais ali dos anos 80, né, vai trabalhar com a hipótese culturalista, né, que se convencionou chamar culturalista, que vai então entender classes não apenas como esses grupos, né, esses pacotes de condições estruturais, mas também como grupos socialmente fechados, né, mais ou menos delimitados, inclusive espacialmente, né. Tem, enfim, uma linha também bastante ampla de estudos sobre a segregação espacial, né, a associação entre classes e segregação espacial, das quais emergem, então, culturas distintivas, né? E aí o trabalho do Pierre Bourdieu é uma das referências, enfim, clássicas dessa linha. E o nosso trabalho, como vocês viram, né, no texto, dialoga bastante com alguns conceitos, inclusive, que Bourdieu trabalha bastante, e as disposições, espaço social, enfim, a gente inclusive tentou mapear, né, fazer digamos, aqueles mapas, né, aquelas representações do espaço social que Bourdieu fez, né, de distinção, por exemplo, e outros trabalhos, né. Então a gente trabalha bastante com essa hipótese, né, e tem a hipótese, né, aí contemporânea e mais recente, pós-moderna, né, que aí entende, na versão extrema, que classes, né, não são mais uma categoria analítica relevante, né, no mundo contemporâneo, em função de um processo de enfraquecimento de identidades ou de categorias, né, de representação, por exemplo, partidos ou de ocupações, enfim, que não representariam mais,
né, a grupos tão delimitados assim, tão característicos, né, tão talvez homogêneos, né? Então esses autores mais recentes entendem que as práticas de consumo e estilos de vida, por exemplo, estariam desacoplados, né, do mundo do trabalho, né? Você deveria então trabalhar com outras categorias enfim, étnicas, gênero, além de categorias ocupacionais. De certa forma, essa hipótese pós-moderna está relacionada também com, assim, é aproveitada por alguns autores que se filiam à tradição durkheimiana, né? Como Grunsky, que vai falar, olha, na verdade, a hipótese pós-moderna não está dizendo que algumas vertentes, né, não diz que não há classes, né, de forma alguma, ou grupos mais ou menos característicos e fechados, mas que as estruturas, né, em torno das quais essas classes existem mudaram, né, enfim, e aí o Grunsky argumenta que o caminho para você medir, né, para você acompanhar essas mudanças, é o caminho das microclasses ocupacionais, né? E aí eu trouxe de um dos livros, né, do David Grunsky, essas representações, né, das diferentes hipóteses, né, ou diferentes formas de você entender classes e tentar mensurá-las, né? Nas hipóteses estruturalistas, né, e culturalistas, você teria possibilidades de entender classes, você entende classes, né, como grupos restritos, né, e bem delimitados, que você consegue medir, né, com dados. Então você teria então possibilidades de você ter essa figura 1, por exemplo, né, regime de classes em um espaço, né, com várias dimensões. Você tem classes bem delimitadas e separadas, grupos bem restritos, né, mas sem estar hierarquicamente, né, necessariamente organizados, né. Você tem uma possibilidade também, ainda nessa hipótese, né, nessas hipóteses que trabalham com o conceito de classe, de você ter uma organização gradativa, né, gradacional, né, digamos assim, de classe que você tem grupos aí, não apenas nominais, mas enfim, você tem uma hierarquia, né, de acordo com diferentes dimensões. Um caso clássico disso seria você trabalhar com índices de status ocupacional, né, em que você gradaciona, né, você ordena os diferentes grupos em hierarquia. E aí você, na figura 3 você tem, então, essa desigualdade desorganizada, né, que seria uma representação possível de hipóteses pós-modernas, né? Você não tem nenhuma organização ali muito clara, você consegue identificar grupos, né? Mas os grupos não estão mais tão organizados assim, de acordo com dimensões de renda, dimensões de ocupação, né? Medidas unidimensionais, né? Enfim, poucas dimensões. Aí essas hipóteses vão trabalhar então com várias dimensões, e também é uma referência com que a gente conversa, né? Não a vertente extrema, né, que vai dizer que não há classe de forma alguma, mas para essas leituras que chamam a atenção para, enfim, outras dimensões que não as convencionalmente utilizadas em estudos de classe. Então, eu trouxe aqui para vocês dois exemplos, né, de leituras que tentam recentemente, né, medir conceitos de classe, testar, né, hipóteses de microclasses, né, ou macroclasses, não classes maiores. E aí trabalho recente do Flávio, né, do Flávio Cavalhais e do Pedro Souza, em que eles testam justamente uma proposta do Grunsky e da Whedon, desse artigo, né, da esquerda, o Decomposition Without Death, em que eles vão testar a proposta do Grunsky e da Whedon de você trabalhar com microclasses, né, que as microclasses seriam grupos analiticamente mais relevantes, né, dadas as mudanças do mercado de trabalho, enfim, e transformações, sobretudo na sociedade americana, né. E o Flávio e o Pedro testam, então, microclasses usando os dados da PNAD, né, desde 1980, década de 80 até uns 2000, né, e mostram que, nesse artigo, o conceito de microclasses não funciona muito bem para descrever a trajetória da desigualdade de renda do trabalho no Brasil,
né? E aí, enfim, o Flávio e o Pedro argumentam justamente que você tem, enfim, você tem mudanças, né, na estrutura de classes, enfim, a estrutura de desigualdades que são muito particulares à sociedade americana, né, ou processos de ocupacionalização, né, como eles dizem, né, de fechamento, muito particulares daquela sociedade, e que no Brasil você não, os dados da PNAD não suportam, né, que microclasses explicariam mudanças relevantes na estrutura, nas desigualdades brasileiras, né? E aí eu trouxe então essa representação, né, que eu mencionei da distinção, né, do Bourdieu, que ele tenta em que ele organiza, né, diferentes indivíduos, né, em espaços, né, aí ele trabalha com capital econômico, enfim, diferentes formas de capital, e que ele associa a disposições, né, atitudes, a preferências, gostos, né, fugindo, né, da forma convencional de você operacionalizar classes usando apenas ocupações, enfim, renda a, ou escolaridade, né? Ele está dialogando então com aquela primeira geração estruturalista, né, que reduzia classes a poucas dimensões, né? E aí você tem um trabalho recente do Edson Bertoncello também, que, enfim, que trabalha diretamente, né, explicitamente com algumas hipóteses de Bourdieu, algumas propostas dele, e que ele tenta aí fazer, né, uma descrição do espaço das classes sociais do Brasil, né, usando aí também diferentes dimensões, né, um conceito multidimensional, como a Zuka falou no começo, de classes, que é justamente o que a gente tenta, na esboça, né, tenta fazer no nosso artigo. Antes de passar para a metodologia, então, eu trouxe aqui, né, eu recupero algumas críticas, né, que o conceito de classe tem recebido, né, a gente tenta conversar com elas, né, e tentam, enfim, a nossa proposta é justamente uma resposta a alguma dessas críticas, né. A primeira delas seria que as filiações identitárias, né, são mais proeminentes do que identidades de classe, né, no mundo contemporâneo. Aí, enfim, diretamente, né, tipo de crítica feito pelos pós-modernos, né, de que o avanço do processo de individualização, né, e a perda de legitimidade de instituições políticas, partidos, né, por exemplo, não se define mais por critérios de classe, né? E aí você tem Bauman, Lesch, enfim, outros autores trabalhando com isso. A segunda crítica, né, teria digamos assim, uma pegada metodológica bem forte, né, que as desigualdades, na verdade, resultam de seleção social, não de classe, né, enfim, na linha, por exemplo, de sociologia de educação, por exemplo, tem a possibilidade de que a desigualdade resultaria muito mais de você ter tido acesso a instituições de elite, por exemplo, ter frequentado cursos com alto retorno no mercado de trabalho, e não de você pertencer a uma classe, né? Então, na verdade, tem um problema metodológico aí, né, de que a mensuração dos efeitos, do que seriam efeitos líquidos de classe, na verdade, são efeitos da autosseleção, enfim, dos indivíduos naquelas posições mais vantajosas, né? E uma terceira crítica, então, seria que a classe, na verdade, ela pode ser reduzida à situação ocupacional, né? Nessa crítica, a classe traduziria apenas formas de regulação de emprego, né? Que seria, então, a variável analiticamente relevante para entender uma série de disposições, uma série de interesses, crenças, a estratégia de ação, enfim, ação coletiva, etc., né? Então, a gente tem essas três críticas, né? A gente trabalha, de certa forma, a gente aceita a crítica de que classe não se reduz a algumas poucas estruturas, que você tem mudanças no mundo contemporâneo, trazendo, né, assim, a importância de você trabalhar com medidas não convencionais, né, ou de você tentar mapear os espaços, esses espaços multidimensionais de igualdade e tentar associar eles, então, a preferências, interesses e estratégias de ação, né? Aí
né? Alguns estudos brasileiros que a gente menciona rapidamente no artigo, né? Você tem, então, enfim, basicamente, você pode organizar em três linhas, né? Estudos de classe, aqueles estudos que vão olhar principalmente para os efeitos das posições de classe sobre as oportunidades de vida, né? Então, você tem o trabalho em Cavalar do Flávio, como mencionei, né, do Pedro, do Carlos Antônio Impero, trabalhando aí com essa linha, né, enfim, de filiação weberiana, né, de classificação de classe. Você tem, então, trabalhos sobre tentando aí associar, fugir um pouco da classificação unidimensional, muitas vezes, ou, enfim, trabalhando com poucas dimensões, sobretudo de renda, ocupação, e tentando trabalhar com outras categorias analíticas, né? E aí a gente tem um trabalho do Gessé Souza, né? Um trabalho recente, enfim, que de alguma forma trabalha, né? Tenta mapear, enfim, a nova classe média, né? O que seria a nova classe média de acordo com outras categorias analíticas que não renda, né? Você também tem trabalhos voltados mais para a ação coletiva, né? Efeitos de classes entendidas aí como agentes coletivos de contestação ou transformação da ordem social vigente, né? Trabalhando sobretudo com classe e ação coletiva em relação com instituições estatais, né? Então, no nosso trabalho, como eu mencionei no começo, a gente tem uma agenda aí bem mais ampla, né? Bem mais extensa aí do que a gente começou a esboçar nesse artigo, né? Eu separei aqui algumas dessas três perguntas mais gerais, né, que nos orientam. A primeira seria se o espaço das diferenças, né, nas visões de mundo, estratégias de ação, seria redutível a um conjunto de indicadores de condições estruturais, né? A gente tentou usar mais de uma, né, ou tentou trabalhar com diferentes dimensões, né, estrutura socioeconômica, usando renda, educação e ocupação, por exemplo, ah, e se isso traria algum acréscimo, né, em termos analíticos. A segunda pergunta seria, né, esses pacotes, né, multidimensionais estariam de fato enraizadas na divisão do trabalho, né, correspondendo aí a macro ou micro classes ocupacionais. A gente não trabalhou com essa segunda pergunta, né, diretamente no nesse trabalho, né, mas é uma das perguntas que estão orientando aí a nossa agenda, né? E a terceira pergunta, aí sim, uma pergunta diretamente trabalhada, né, no artigo, é se as classes estão associadas, né, estariam associadas a padrões atitudinais e preferências datáveis, né, como se chama na literatura. No nosso trabalho, a gente usa as variáveis de gostos, né, de preferências de lazer, né, e também trabalha com estratégias de ação, por exemplo, de contestação, né, de mudança, de influenciar a esfera política, né. Então, a gente usou os dados de 2012, né, do Sistema de Indicadores de Percepção Social, né, uma base que tem representatividade nacional e questionários temáticos, né. A gente usou um questionário temático, que é o questionário sobre valores e estrutura social, né? Como a Azuka falou, né? É um questionário bastante rico, né? Com perguntas, com diversas perguntas, na verdade, diferentes dimensões de valores, né? Por exemplo, perspectivas sobre desigualdade, né? Como os brasileiros explicam a desigualdade, né? A gente analisou isso a gente incluiu isso no nosso modelo, né? Por exemplo, preferências de gosto, lazer, né? E, claro, variáveis socioeconômicas, enfim, ocupação, renda, escolaridade, você tem, enfim, raça, gênero, você pode fazer várias análises, é uma base muito rica. E aí a gente usou o modelo de classes latentes, né? Que é o modelo, enfim, que parte do pressuposto de que você pode organizar os indivíduos em clusters, né, em grupos excludentes, né, ou enfim, com perfis similares em um conjunto de variáveis selecionadas, né? Para essa análise nossa, a gente usou então três variáveis, né, escolaridade, renda e ocupação, e organizou os indivíduos, né, e viu de que forma os indivíduos estariam organizados
em grupos mais restritos, né, de acordo com essas três variáveis. Né, no trabalho, a gente testou três modelos, né, modelo com uma, duas e três, aliás, dois modelos, desculpa, com duas e três classes, né, e viu que o modelo de três classes organizava, explicava melhor, né, como distribuíam, como esses indivíduos estavam distribuídos de acordo com essas três variáveis. Né? E aí a gente também estimou modelos, né, de regressão logística, porque a partir dessas três classes, né, desses três clusters, a gente podia prever a probabilidade, né, estimar a probabilidade de que cada indivíduo pertencesse, né, de cada indivíduo pertencer a cada uma das classes latentes identificadas. Né? Então a gente viu, eu trouxe para aqui também a tabela, né, com as probabilidades de os indivíduos pertencerem às três classes em função de diferentes características, né, de preferências, enfim, de estratégias de ação junto às instituições. Vou passar para ela daqui a pouco. Né? Aqui eu trouxe o gráfico, né, que tá no artigo e que apresenta como essas três classes aí estão caracterizadas, né? Na classe 1, então, à esquerda, a gente teria seriam principalmente aqueles indivíduos com alta escolarização, né, pelo menos ensino superior incompleto, no último quartil de renda, né, e deixa eu pegar a cola, e aqueles indivíduos em ocupações, sobretudo não manuais e os não proprietários urbanos. Né? Na classe 2, a gente teria, então, indivíduos com escolaridade ali, enfim, intermediária, ensino médio completo, nos quartis intermediários de renda, né, e enfim, sobretudo em empregados em ocupações manuais, né, aqueles não proprietários urbanos. Né, e finalmente na última classe, né, que teria aí cerca de metade das observações, estariam concentrados indivíduos menos escolarizados, né, e do primeiro quartil de renda. Né? Então, eu acabei não falando os percentuais das primeiras classes. A primeira classe mais restrita, né, tem apenas 5% das observações, né, a segunda 42%. Né? Enfim, esse agrupamento em três classes aí já enseja uma série de discussões sobre, enfim, o grau de, enfim, seletividade de cada classe. Certamente a gente está pegando a classe 1 usando apenas renda do trabalho, né? Enfim, os indivíduos que poderiam ser, enfim, a elite econômica, a elite educacional, a classe 2, enfim, a gente poderia pensar, e a gente não entra nessa discussão no artigo, mas poderia chamar uma classe média, enfim. E na classe 3, eventualmente, em outros trabalhos, né, poderia ser chamado de classe, enfim, classe trabalhadora, classe popular. A gente poderia esboçar essa discussão. Né? E aí eu trouxe aqui a tabela, né, aí está em log das chances, né? Mas, enfim, a gente não precisa trabalhar com os valores das probabilidades, mas só entender os padrões que os dados apontaram. Né? A gente trabalha, então, com a classe 2, sendo a classe de referência, né? E os valores positivos, então, da log odds, né? Da coluninha de log odds, são aqueles em que você tem probabilidade maior, né, de os indivíduos com as características nas linhas, né, pertencerem a cada uma das classes. Né? Então, a gente destacou no texto, né, do artigo que, por exemplo, na classe 1, quer dizer, os indivíduos que preferem, por exemplo, ouvir MPB, né, em relação ao sertanejo, né, que era a categoria de referência, teriam maior probabilidade de estarem na classe 1, por exemplo, né, em relação à classe 2. E aqueles, por exemplo, que preferem hinos evangélicos, né, teriam maior probabilidade de pertencer à classe 3, né, que é a classe, enfim, socialmente mais em desvantagem. Né? Por exemplo, outro item, né, que a gente trabalhou também no artigo era a preferência em relação a lazer. Né? A gente viu que quer dizer, os indivíduos que preferem assistir televisão, tempo de lazer, ele teriam mais probabilidade de pertencerem à classe 3,
né, classe com escolaridade mais baixa, renda mais baixa, enfim, status ocupacional também mais baixo, enquanto aqueles que vão ao cinema, né, que é a nossa categoria de referência, na verdade, de lazer, teriam mais probabilidade de pertencer à classe 1, né? A gente também vê filmes em casa, né, tendo a maior chance de pertencer à classe 1. E também a gente viu outras, quer dizer, esferas mais atitudinais, né, em relação a como, por exemplo, os indivíduos das diferentes classes explicam, né, a mobilidade no Brasil. A gente viu que na classe 1, né, tem maior probabilidade de pertencer à classe 1 aqueles indivíduos que apontam a importância do capital social, né, como instrumento, né, de mobilidade, né, e uma probabilidade aí menor, né, de os indivíduos pertencerem à classe 3, né, aqueles que acreditam que a perseverança, né, é um fator importante para a mobilidade, né. Em relação à influência junto, né, a governos, enfim, a expectativa dos agentes, a crença dos agentes de quais são os mecanismos mais eficazes, né, de influenciar a atuação estatal, a gente vê que os indivíduos que acreditam em canais institucionais, né, têm maior probabilidade de estarem na classe 1 do que na classe 2 ou 3, né, e, enfim, o lado oposto verdadeiro para a classe 3, né, os indivíduos dessa classe não costumam recorrer, né, a canais institucionais para resolução enfim, de problemas junto a governos. Então, algumas das conclusões, né, do trabalho, né, não sei se eu estou estourando o tempo, estou chegando lá, a gente tem, então, né, um grande mérito do nosso trabalho, né, o nosso esforço foi direcionado em tentar operacionalizar, né, um conceito multidimensional de classes, né. Então a gente tentou caracterizar, né, classes latentes com base em um conjunto de características socioeconômicas, tentando não nos atermos, né, a uma dimensão, enfim, não usar apenas renda ou apenas ocupação ou escolaridade, né, como os trabalhos também têm feito, mas, enfim, ver de que forma essas três categorias organizariam o espaço, né, organizariam os indivíduos em diferentes grupos, né, e associar, né, essas classes a disposições comportamentais, atitudinais dos indivíduos, né. Então, foi basicamente esse o nosso objetivo, né. A gente tentou trazer esse conceito multidimensional, né. A gente também chegou a testar enfim, formas de operacionalizar microclasses, mas, enfim, a gente achou que poderia ficar para um segundo momento, né? A gente trouxe, então, esses primeiros esforços de mapear, né, o espaço das classes no Brasil. A gente encontrou que as classes estimadas, né, apresentavam disposições, né, e atitudes diferentes, né, em relação a diferentes dimensões da vida social, né? Então, a gente viu que as classes privilegiadas têm preferências de lazer e gosto musical, por exemplo, né, vinculadas à prática de consumo da cultura estabelecida, né, e são aquelas, né, que acreditam em canais institucionais para influenciar o poder público, né? E, por último, enfim, mais uma nota aí de precaução na interpretação dos resultados é que o estudo tem um caráter preliminar, né, exploratório, tem uma parte de análise aí bastante curta ainda diante do que os dados provocam, né, de análise, mas já ainda assim indica o potencial, né, de esforços de construção e mensuração de conceitos multidimensionais de classe, né, e, enfim, indica aí caminhos, né, alguns métodos para se, enfim, avaliar como essas classes se associam a práticas de diferentes esferas de ação, né. Bom, um resumo do nosso trabalho, acho que era isso. A gente pode conversar e os nossos e-mails estão aí para quem quiser entrar em contato. Obrigado, gente. Obrigada, André. É sempre bom, né? A gente lê o texto, lê o trabalho, mas aí ouve o autor falar, aí são outras questões que surgem, a gente tem uma outra compreensão do texto. A gente pode abrir agora para questão e observações. Eu vou pedir só para vocês fazerem, quem quiser, a inscrição aqui no bate-papo, para a gente poder organizar.
E aí, André, enquanto isso, eu vou esperar aqui quem quiser fazer a inscrição, e aí eu vou me permitir, então, fazer uma primeira questão, né? Que, na verdade, você está nesse debate que a gente tem estudado muito, que é essa ideia, né, de como a gente estrutura, como a estrutura social se organiza e qual é o impacto disso na produção e reprodução das desigualdades sociais, né? E vocês mostram muito interessante essa pesquisa porque exatamente mostra as experiências, as percepções, elas não são aleatoriamente distribuídas, mas são condicionadas pela posição de classe das pessoas, né? Então seria um pouco isso que a gente, acho que esse ganho, né, essa inovação do que vocês trazem, isso é fundamental. Você apresentou aí as hipóteses que se dão e se colocam, vocês se colocam um pouco nessa hipótese culturalista, e aí é um pouco isso, nessa é a minha questão, porque exatamente essa associação a práticas em diferentes esferas, e vocês escrevem isso, e você também falou um pouco sobre as esferas de ação que esses condicionantes de classe estão postos, né? Então, em que medida você percebe nesse trabalho que vocês estão fazendo, e talvez nos outros que vocês observaram, essa correspondência de classe, condição de vida, organização de identidade e práticas de ação pode ser considerada a partir de uma perspectiva de um processo de mudança. Porque eu sempre ouvi, eu não sei se vocês compartilham também um pouco isso, assim, uma certa ideia de que essas abordagens, mais até ligadas ao Bourdieu, essa ideia mais culturalista, era pouco afeita à interpretação dos processos de mudança, né? Você consegue identificar a correspondência entre classe, condição de vida e práticas de ação, mas, no entanto, elas eram uma forma de observar o mundo em que não se considera esses processos, né, de mudança, que está muito mais ligado, talvez, a uma outra forma de analisar as classes sociais. Mas vocês têm ali um conjunto de variáveis que podem nos permitir observar essas estratégias de ação, como, por exemplo, é, sobre o ativismo. Então, seria mais ou menos, se você vê essa possibilidade, né, de encaixar nessa teoria mais tradicional, culturalista, essa possibilidade de mudança de ação, ou se... e depois, André, só depois que a gente passar assim, pelas perguntas, só de pedir para você falar um pouco mais da tabela, aquela tabela, por que os valores que falam sobre lazer, eles são muito mais altos em comparação do que os que vão trazer a questão de mobilidade e ativismo. Vocês têm alguma influência nessa análise que vocês fizeram? Porque parece que a probabilidade, não sei se eu li direito, né, mas que a probabilidade é bem maior de pertencer, por exemplo, à classe 3, ou principalmente à classe 3, quando se fala do lazer, do que das outras categorias que vocês criaram, mas é só uma dúvida mesmo de leitura da tabela. Aí eu acho que a gente, não sei se passamos para a Maria Lígia ou se você prefere comentar agora. Não, pode passar para a Lígia. Então, vou fechar aqui, Maria Lígia, meu microfone. O microfone está desligado. Pronto. Acho que agora consegui. Pronto. Aleluia! Bom, a Zuca já falou um pouco. Primeiro, cumprimentar o Desestrutura por essa iniciativa, eu já falei isso. E depois cumprimentar o André, o Félix e todo esse grupo de jovens pesquisadores que estão trazendo para a sociologia um debate importante, voltando para temáticas da sociologia clássica, da questão da desigualdade
e principalmente o que eu mais estou gostando, porque há muito tempo eu venho tentando ir atrás disso, é associar a questão de posição na sociedade, posição social, seja microclasse, classe, ocupação, e a questão dos valores. E aí eu queria chamar a atenção, porque justamente retomar o próprio Grusk e a ideia do Durkheim, que é central para isso. Desde que eu li o texto do Grusk, eu tive ideia clara de que o estudo da desigualdade não pode se desassociar do estudo dos valores sociais, da moral e de tudo mais. E aqui não quero entrar na sociologia da moral, não, porque eu acho um pleonasmo, mas dizer que o estudo dos valores ilumina o modo como as práticas cotidianas chegam a produzir a desigualdade, parar de ir com aquela história que a culpa da desigualdade é o capitalismo malvado, é do Bill Gates, do Trump ou do Bolsonaro ou de quem quer que seja. Do Bolsonaro é mesmo, mas na verdade para entender que a nossa são as formas de agir e pensar das pessoas que produzem desigualdade, né? Então eu gostaria de chamar a atenção para isso. E queria perguntar para o André um pouco das dificuldades, ele falou da especificação das classes, mas um pouco das dificuldades de especificação dos valores que eles estão usando como representativos para chegar nessas classes. E chega que eu já falei demais. Zuca, posso falar? Quer abordar mais Por algum ponto? favor, André, eu fiquei prestando atenção no que a Maria já estava falando, e aí nem. Por favor. A gente, na verdade, assim, a gente não usa uma versão, né, no trabalho com Bourdieu, a versão mais estrita, né, digamos assim, enfim, concepções mais fechadas de classes, talvez como Bourdieu trabalhasse, né? A gente se filia mais a algumas intuições do trabalho do Bourdieu, mas não apenas deles, enfim, de vários outros autores, sobre a importância de você trabalhar, fugir um pouco da mensuração convencional de classes, né? Por E favor, trabalhar atende. com esferas de valores e preferências, enfim. Inclusive a gente pode trabalhar, enfim, com gostos de elite, por exemplo, trabalhar com nessa linha de discussão mais culturalista, né? Talvez o nosso trabalho, mas a gente não, né, respondendo um pouco a sua pergunta, não está trabalhando com essa versão mais, enfim, fechada, né, de classe, tanto que trabalha como você bem lembrou, com percepções e atitudes dos atores em relação à esfera institucional, né, quais perspectivas enfim, de mudar e influenciar o poder público nesse quesito, enfim, acho mais eficazes, né? Então, enfim, um ponto metodológico também, que o modelo de classes latentes ele dá, né, probabilidade de pertencimento, né? Você não trabalha aí né, foge de determinismos, né, digamos assim, né, de essas pessoas não pertencem a essa classe, né, necessariamente, enfim. É sempre uma abordagem aí probabilística, né, de pertencimento. Em relação à tabela, né, recuperando um pouco o que você falou dos logos, das chances, né? De pertencimento a cada classe, isso provavelmente, a gente poderia até voltar nos resultados até para lembrar um pouco melhor,
de algumas estatísticas de ajuste, mas isso provavelmente se dá em função de esses grupos serem mais delimitados, né, mais definidos, e as observações estarem digamos assim, caracterizarem melhor alguns grupos do que outros, né? Então, por isso que né, essas diferenças nos valores das razões de chance, né? Em relação a canal institucional, só em relação ao canal institucional, que eu me esqueci, na verdade, de mencionar categorias de referência, que era o voto, né? Só para melhorar a interpretação, né, dos resultados. Bom, a Lígia é uma referência aí, né? Que eu posso comentar? Bom, bem lembrado, óbvio, né? Tá sempre nos nossos trabalhos aí do lápis, enfim, e do LEPS, a importância dos valores na relação com a estrutura das desigualdades, né? E para mim enfim, para mim e para o FEX, com certeza, foi uma oportunidade de ouro que a gente viu em trabalhar com, né, poder operacionalizar, né, as duas coisas usando esses dados do CIPS, né? Mas a gente, na verdade, testou, né, diferentes formas de organizar os valores por exemplo, atitudes, né, em relação à esfera institucional. A gente trabalhou em algum momento com outras variáveis também do CIPS, né, incluindo no modelo. A gente, na parte dos valores, dos gostos musicais, né, a gente trabalhou, por exemplo, musicais de lazer, né, tentou trabalhar com categorias mais abrangentes, né, a gente incluiu, por exemplo, música, né, trabalhou em algum momento com música clássica, por exemplo, MPB, ir ao cinema, mas, ao mesmo tempo, tinha problemas de que a base, para alguns desses itens, tinha pouquíssimas observações, né? Enfim, e tinha um problema também conceitual, que a gente ficou, em certo momento, preocupado em trabalhar com algumas categorias que pudessem soar normativas, ou enfim, ou que escondesse a própria heterogeneidade dentro desses grupos, né? A gente ficou preocupado em quais seriam as implicações para análise disso, né? Nesse primeiro passo, né, nesse primeiro esboço que a gente trabalhou com o CIPS, a gente preferiu deixar as categorias agregadas, né? A gente até trabalhou com mapas macro, né, digamos assim, dessas categorias, mas a gente optou por não incluir, né, no texto e explorar nessa primeira etapa mesmo a heterogeneidade dentro dos grupos, né? Mas, de fato, enfim, eu acho que tem mil possibilidades de a gente pensar em como operacionalizar, né, atitudes e valores, enfim, usando o CIPS, né? Obrigada, André. Se alguém quiser fazer mais algum comentário ou uma pergunta, mas eu vou falar, pegar essa questão da ênfase institucional, né? Não sei como é que vocês colocaram, mas para retomar um pouco essa discussão que a gente está vendo agora, e aí ia ser legal ouvir você também, a Maria Lígia, com essa concepção, e a gente sempre, eu fui formada por ela, né, nessa ideia, os estudos dos valores, né, esses padrões do cotidiano como produtores de desigualdade, o Charles Tilley é fundamental para a gente pensar isso, e a gente aprende muito nessas leituras. E aí, mais recentemente, a gente está vendo essa ênfase na análise de classes, essa ênfase institucional que é dada, por exemplo, a partir dos estudos do Piketty, né? E mais aqui no Brasil, pensando no próprio Pedro de Souza, e como que é o próprio Pedro que faz essa análise da história das desigualdades a partir de duas formas de observar isso, eu acho muito legal, que ele coloca assim, uma é uma análise dicotômica de classes, e a outra seria uma análise hierárquicas ou tríadicas, que era um pouco a sua, tá aí que ele chama de triádicas, nem sei muito bem como fala. E ele tem uma hipótese muito interessante que, para pensar as desigualdades, as concepções dicotômicas de classe são mais fortes para pensar, dão mais força para o estudo das desigualdades, né? Quando você trata
a desigualdade em termos binários. Então, ele vai fazer lá um apanhado de como que no início, fim do século XIX, início do século XX, a sociologia se organizava a partir dessa análise binária da concepção de classe para tratar desigualdade. Aí depois ele diz, né, sempre os funcionalistas sempre aí chegando para mudar, né, então vai o Parsons e como que o Parsons, né, com seu funcionalismo, que foi fundamental para a sociologia, pensa a estrutura de classes de maneira gradativa, e aí vai ter todo um debate sobre o funcionalismo, na qual sai esse modelo dicotômico e entra a manutenção da ordem, legitimidade da hierarquia, né, as diferenças do prestígio, e é muito interessante porque o Grush que fala isso, e eu nunca tinha lido sobre, mas a ideia de narrativas benignas sobre a desigualdade, que está dentro dessa chave, dessa forma de observar a estrutura de classe que não seria dicotômica, e por isso, como você analisa as desigualdades nessa forma de observar, né, que não é mais polarizada, e sim hierárquica, você perde a força do estudo sobre desigualdade. E o retorno da interpretação dicotômica vem pelo que eles chamam de top 1%, que é os 1% mais ricos, aí tem lá as formas de chamar, e aí que reorienta o debate sobre desigualdade em termos binários, né? E aí, vendo o texto de vocês, como que existe uma classe que se distingue bastante sobre a maneira das outras. Se essa classe que vocês viram, que é a classe 1, né? Que a classe 2 é a classe de referência, mas a classe 1, teria sentido pensar em termos binários, dicotômicos, essa classe e todo o resto? Ou você acha que a gente perderia? Porque até no início a gente estava falando, né, o pessoal que ainda não tinha entrado, esse trabalho que o André comentou, não conhecia, vou procurar saber sobre como é que é, André? Esqueci o nome, mas que são análises de classe micros, né? Microclasse. Isso, do grande. Pronto. Que foi o Flávio e o Pedro que fizeram, interessantíssimo, e que viram que para o Brasil isso não tem sentido, não tem como pensar no nosso caso específico. E aí, a partir do estudo que vocês fizeram, será que vocês conseguiriam fazer dessa perspectiva dicotômica, teria sentido pensar nessa classe 1 e todos os demais, ou você fala, não, eu acho que a gente perde a riqueza da análise ao separar dessa maneira, né? Uma forma binária, dicotômica de fazer análise de classes, que é essa reorientação que a gente tem visto hoje a partir, por exemplo, dos estudos que vêm com muita força, né, vista do topo, a desigualdade vista do topo, que é a ideia do Pedro, enfim, partindo do Piketty. Vou parar aqui, Maria Lígia. Bom, você provoca e a gente tem que ir atrás, né? Eu tenho visto, eu comecei a ver essas coisas antes de ver o Piketty. Na verdade, eu vi o Marcelo Medeiros fazendo sobre os mega multirricos, né? Eu tenho minhas dificuldades, não com Marcelo Medeiros, mas com a coisa do Piketty, porque o Marcelo está tentando chamar a atenção para quais são os mecanismos sociais que produzem essa riqueza. E no Brasil ele chama atenção para o fato de que o Estado é o grande produtor, através pelo menos em termos da renda, que na verdade, o Piketty diferencia entre renda e propriedade, né? E o Marcelo trabalha com a questão da renda. Mas chamando a atenção como é que o Estado é o produtor das desigualdades, né? E o Piketty está mais voltado para saber como é que ele vai tomar as propriedades dos ricos, que o problema dele o tempo todo é isso. A solução dele para as políticas econômicas na pandemia é taxar de novo os ricos, taxar duas vezes, transmissão, manutenção
Então, você, em geral, você acumula uma propriedade ao longo dos anos, não só você, mas sua família que trabalhou para ter aquilo de alguma forma. Então, eu não quero discutir isso, não. Mas eu tenho medo desses esquemas dicotômicos, é, pelo fato, eu estou respondendo, quem tem que responder é o André, mas porque eu acho que perde a sua capacidade, o esquema dicotômico ele pode até destacar mais a desigualdade. Então, como um instrumento, por exemplo, de discussão política, certamente ele é melhor do que o esquema tripartite ou multipartite que vai se fazendo. Mas aí tem o meu lado otimista weberiano, o que é uma contradição em termos, mas justamente a ideia de que permanentemente todos os grupos têm oportunidade de disputar quem é que manda nas regras do jogo, isso desaparece na visão bipartite. Então, acho que, mesmo politicamente, talvez essa visão multipartite ela é mais trabalhosa de se fazer o convencimento político sobre ela, mas ela talvez seja mais eficiente, principalmente quando você tem tantas formas e identidades de diferenciação, igual está tendo hoje, né? Tal. Mas desculpa, André, eu acho que tem que ser, mas eu não resisti a dar um pitaco no Piketty, que eu fiquei, digamos, emocionada negativamente com a, com a proposta dele para salvar as economias do pós-pandemia. Não, imagina, Lígia, pode falar como quiser e o quanto quiser. Ótimo ponto, Zuka, enfim, de trabalhar com classificações binárias ou não, em relação à implicação disso para análise, né? Se teríamos mais, enfim, poder analítico, né? Para explicar, no nosso caso, enfim, atitudes e valores e gostos, né? Preferências. De um lado, eu tendo a concordar, e não sei se o Félix quer dizer algo sobre isso, é, é, por uma razão mais também metodológica, né, digamos assim, na verdade, se você olhar os coeficientes, enfim, as variáveis que a gente usou, as diferenças maiores são de fato entre a classe 3 e a 2, né? Quando você vai olhar a classe 2 e a 1, no fim das contas, pelo menos de acordo com as variáveis que a gente usou, né, são muito parecidas, assim. Elas mudam, digamos, marginalmente ali, né, em termos mais tendenciais, digamos assim, né, a classe 1 tende né, a achar que o capital social é mais importante, né, para a mobilidade do que a classe 2, né, mas, por exemplo, em relação ao canal institucional, né, a importância do canal institucional como um meio eficaz de influenciar o poder público, por exemplo, as duas, enfim, não são estatisticamente diferentes, né? Como se diz. Então, nos nossos modelos, né, as duas classes se parecem, né? Então, a gente poderia organizar classe 1 e 2 de um lado, né, e a 3 do outro, como você levantou a bola. Por outro lado, isso também pode ser quer dizer, tem 1000 variáveis omitidas, né? A gente não, apesar dos CIPs, de os dados dos CIPs, né, permitirem, enfim, análises complementares e outros testes, né, tem outras variáveis de atitudes e valores que não estão lá, né? Então, a gente não sei se a gente pecaria também agrupando a classe 1 e 2
e passando por eventuais heterogeneidades, né, ah, por, ah, por negligenciar esse problema, né, que a gente não tem variáveis-chave, né, de atitudes, de crenças, opinião política, por exemplo, né, que é hoje, né, parece ser uma variável-chave para organizar os grupos, as classes. A gente poderia pecar por problemas de variáveis omitidas, né? Mas, enfim, em termos conceituais e de análise, como o Pedro levanta, né, eu acho que para alguns problemas de pesquisa, trabalhar com duas classes, enfim, tem um poder analítico maior, mas para a nossa agenda, digamos assim, é algo a verificar, né? É algo a testar mais, enfim, complementar com outras variáveis. Eu achei, posso falar? Claro. Eu achei interessante isso, porque eu não tive tempo de ler o texto. Eu estou lendo outro que ele me mandou, que eu não sei que hora que ele produz isso tudo. Ele me mandou um outro ontem, eu não, aí acabei que não li esse. Ainda tem que ler o da aula hoje à tarde, tem que acabar de ler. Mas é muito interessante que a diferença entre a classe 2 e a classe 3 é que é maior. E isso para mim, é um ponto importantíssimo, particularmente quando para a direção que eu quero tomar, que é de entender os valores associados ao ensino superior. Isso coloca o problema clássico weberiano das disputas de status, de privilégio, de visão de mundo, e, num certo sentido, acredito eu, que provavelmente vai dar a esse grupo 2, essa classe 2 seria, é palpite, viu, André? Eu não li o texto, mas eu fico pensando se esse grupo 2 não seria o dos candidatos a atores sociais efetivos, atores coletivos, ou seja, é um grupo que partilha valores similares ao da elite e tem condição de disputar para fazer valer os seus próprios valores, né? E, inclusive, tem poderes suficiente para barrar possíveis disputas em torno do sistema de ensino, né? Quem é que tem condição de fazer pressão? É claro que isso tudo tem mudado graças à questão das redes sociais, mas quem tem condição de pressionar os colégios, de pressionar a imprensa, os meios de comunicação, toda essa classe média que é muito próxima da elite, né? São várias classes médias, eu sei, os estudos todos do pessoal lá no IPUR já cansaram de, inclusive, mostrar que a distribuição local da classe é fantástico isso. Eu adoro ver esses trabalhos, mas isso indica que tem essa proximidade do grupo 2 com o grupo 1. Talvez, digamos, para fazer o estudo binário, teria que considerar isso. E aí eu lembro um texto antigo do Nelson, não é puxando brasa para minha sardinha, mas aquele texto antigo sobre a mobilidade social e as barreiras à mobilidade, que justamente ele mostra como que nessa distribuição das ocupações e das chances de mobilidade, você tem quase que uma divisão de classe mesmo, que ajustaria um pouco a esse modelo. Na apresentação do André, eu vi que ele fez referência ao Nelson, mas eu não consegui ouvir um bocado de coisa. Mas eu acho que esse modelo
que ele está fazendo, se essa divisão de valores está maior entre o grupo 1 e 2 do lado e 3 do outro, o binário pode ser posto em outro canto. E aí vem aquele ponto que a Zucca destaca de que permite análise mais aprofundada da desigualdade. Tem não, obrigado, Lígia. Tem um ponto, né, do que você falou em relação a poder enfim, disputas em torno do sistema de ensino, né? A classe 2, ela enfim, aí tem toda uma literatura sobre, que eu até mencionei, né, um pouco sobre ação coletiva e como as classes estão ligadas a isso. Eu não sei em que medida, por exemplo, o fato de a classe 2, né, majoritariamente, por exemplo, não ter tido acesso, né, ao sistema de ensino superior, né, que é uma característica da classe 1, né, do nosso estudo, implicaria enfim, uma posição desprivilegiada, né, na disputa, por exemplo, com a classe 1, né, ou estar em ocupações com status mais baixo, né. A classe 1 está principalmente nas ocupações, profissões liberais, etc. E a 2 em ocupações manuais, né, aí se aproximando muito mais da classe 3. Né? Eu não sei, quer dizer, tem algumas diferenças importantes aí na forma como a gente mediu, né, as classes que podem ter né, implicações para esse ponto que você está chamando a atenção. Né? Você ia falar alguma coisa? Mas eu acho, André, que tem um ponto aí importante. É claro que naquele trabalho do Nelson a separação manual não manual é essencial, né? E acho que a escala do Goldthorpe também. Mas se você entra, por exemplo, em ocupações mesmo que não têm o ensino superior, mas que tem a expectativa de um dia, quem sabe, o meu filho, por exemplo, o filho da garçonete aqui do Mama Rosa, ele conseguiu. Primeiro, ela pagou escola particular para ele, e ela sempre me contou. Depois, ele conseguiu fazer concurso, entrar no Pedro II da Humaitá, que ela mora ali perto, e agora está trabalhando num escritório de advocacia. Primeiro ele entrou como boy, mas aí lá eles resolveram, mudaram ele para estagiário, e ele fez o vestibular para direito. Né? Então, a inserção nesses grupos passa por aspirações que podem ser de uma geração para outra, e que aí muda o caráter. Como é que essa garçonete controlou o sistema de ensino? Ela o marido dela é taxista, eles tiveram só um filho e resolveram investir no menino, pagaram escola desde o jardim da infância. Eu conheço ela há 20 anos, né? Desde o jardim da infância, que o garoto foi para a escola particular. Não era uma boa escola, não é dos padres lá, mas era a escola que foi suficiente para ele entrar no Pedro II e depois entrar para a faculdade. Ele entrou para o FRJ, me parece. Essa variável de aspirações, por exemplo, ou expectativas, é uma daquelas que eu mencionei para a Zucca, né? Eu mencionei agora há pouco, de não estarem presentes e, no entanto, serem chave para você, enfim, entender a série de processos. Né? A Michele pediu aqui para fazer um comentário, Michele, então, por favor. Oi, bom dia, estão me ouvindo? Sim. Então, eu estou meio que viajando aqui, não sei nem se eu formulei a pergunta, né? Mas, assim, é que pela minha vivência, né, a partir
a professora Maria Lígia falou de várias, a gente pode falar de várias classes médias, né? Mas me parece também que a gente pode hoje falar de várias elites, porque pela minha vivência eu tenho percebido também uma certa desvalorização dessa cultura no sentido humanístico dessas elites, em função de uma maior valorização de um empreendedorismo ou de um patrimônio material. Aí eu gostaria de ver né, com os autores aí, o André, o Félix, como é que eles têm visto se esse fenômeno, se é percebido essa mudança. Me parece até que esse indicador de capital social como um fator de mobilidade, quer dizer, é mais importante as redes às quais você está inserido do que o seu conhecimento? Será que a gente poderia forçosamente interpretar assim? É mais ou menos, meio que uma viagem, não é nem uma pergunta ainda. Oi, Michele, obrigado. Olha, eu diria que as boas perguntas, na verdade, são boas viagens, né, que a gente faz. Bom, você tem toda razão em relação a pensar nas implicações enfim, do que a gente encontrou nesse estudo para pensar em, enfim, mudança em valores e como as classes estariam associadas como elas valorizam, né, diferentes expressões enfim, capital cultural ou a coisa do empreendedor, né, como você falou, né, está muito associado a uma das variáveis que a gente inclui no modelo, que é quais os canais de mobilidade que você acredita serem mais eficazes, né? E aí a gente achou que por exemplo, a classe 3, né, ela acredita pouco no valor da perseverança, por exemplo, né? Que é um dos valores, né, que está muito ligado ao empreendedor, né? A questão enfim, do sujeito que é o batalhador, que vai atrás né, trabalha duro, e como isso está muito associado né, a valores enfim, de classe, tem toda uma literatura sobre isso, né? Um ponto importante que você falou do capital social, né, como, de certa forma, oposto, né, ao capital humano, enfim, conhecimento, que tem muita relação com algumas leituras que eu tenho feito sobre práticas, né, parentais, né, de educação, que tem, enfim, que é justamente o texto que a Lígia mencionou, né, é que você vê nas famílias de classe alta, né, a importância decisiva que o capital social tem como estratégia de mobilidade, né, e de transmissão de vantagens para os filhos, né? Não é à toa que isso apareceu no nosso trabalho, né, como a tendência, né, da classe 1 a achar que o capital social é até mais importante, enfim, do que trabalho duro e perseverança enfim, até mesmo conhecimento, salvo engano, como estratégia de mobilidade, né, do que nas classes 2 e 3, né, sobretudo na classe 3, né? Então, enfim, certamente é um recurso de classe, né? Isso tem uma extensa literatura apontando para isso. E eu acho que você está certo em apontar que, em certo sentido, isso até pode ser percebido como um canal não apenas complementar, né, mas que, enfim, oposto ao caminho do capital humano, né, de investimento e conhecimento. Mas, bom, não sei se eu, de alguma forma, viajei junto com você aqui. É sempre bom, né, essa possibilidade de viajar junto, né, fazer as perguntas e é por isso que se ninguém tiver mais alguma outra questão e dúvida a colocar, André e Félix, né, que participou aqui, está aqui com a gente, autor do texto, é uma oportunidade para a gente muito grande de poder ouvir o autor, conhecer as teorias, as implicações, a operacionalização do conceito. Essa parceria com o Lápis, né, da Maria Lígia, também é sempre muito bom ouvir a Maria Lígia. Eu sinto saudade, sinto falta, porque a gente aprende sempre muito. Eu acho que a gente está num campo de pesquisas. A Maria Lígia sempre. Estou falando da Maria Lígia foi minha orientadora no doutorado e também me acompanhou em
né, desde o mestrado, e como como o nosso grupo foi formado a partir dessa noção da importância das desigualdades, da gente entender, por exemplo, o processo de expansão do ensino superior, né, sempre tendo como pano de fundo essa noção, e a gente pensar nessas práticas do cotidiano, que também são produtoras de desigualdade, é isso que o André está mostrando aqui para a gente, a partir dessa análise que fez, e da gente pensar, no caso brasileiro, o papel do Estado nesse processo, que eu acho que isso para a gente também é fundamental de entender, as políticas feitas pelo Estado, também na configuração das nossas desigualdades, que fica aqui, assim, um incentivo e a vontade de fazer mais vezes isso, a partir das pesquisas que a gente faz, né? Eu quero saber, André, das práticas parentais de educação. O texto que fez para Maria Lígia depois circula, porque ele vai publicar, ele tá saindo para publicar, mas eu acho que ele devia circular. Eu já estou quase acabando, estou gostando muito. Pois é, e o André, né, sempre com produções muito boas. Então, assim, eu agradeço aqui em nome do Desestrutura, o nosso grupo que leu os trabalhos e gostou demais, a gente aprende, a gente está passando por diversos autores que discutem a desigualdade. A gente leu esses dias o Amartya Sen, e o livro, né, o clássico dele, como é legal também de ver essa interdisciplinaridade, pegar coisas de outras áreas e poder entender aquilo que nos é central aqui para pensar os fenômenos sociais do nosso país. Então, André, muito obrigada a todas e todos que estão aqui com a gente. Aqui no bate-papo teve uma lista para quem tiver interesse em ter o certificado, né? Aí a gente emite, envia para o e-mail de vocês. Maria Lígia, não sei se você quer falar alguma coisa agora de encerramento. Não, obrigada, Zuca. Você encerrou muito bem, adorei, me senti até homenageada. Fico feliz demais, porque, na verdade, o que dá sentido para esse trabalho é ver vocês assim, produzindo tão lindamente bem, como é o que eu acompanho de vocês. Tenho o maior orgulho do LEPES, do Desestrutura, de todos esses trabalhos que vocês têm produzido, publicado, e sempre muito sério, muito bem feito. Eu gosto muito. Obrigada, Maria Lígia. E aí a gente vai deixar a gravação, né? O André autorizou, a gente pega essa gravação, depois coloca nas nossas redes, no nosso canal do YouTube, aquilo tudo que a gente depois divulga no Lápis também, porque aí fica esse vídeo, a gente pode depois cortar, assim, as coisas mais para ele ficar um pouquinho menor, e aí fica também disponível para quem quiser ver. Então, André e Félix, né? O Félix é o autor, coautor com o André, estava aqui o tempo todo com a gente também. Obrigada aí por participar. E André, né? Pela prontidão, disponibilidade sempre. É uma parceria que para a gente é muito importante. Não, a gente que agradece, né? Falando aqui meu nome do Félix também. Bom, plateia de luxo, né? Pra gente, bom ver, enfim, Lígia, Eduardo, Marisol, colegas nossos do Lápis também, acompanhando. Enfim, prazer enorme falar com vocês do Desestrutura. Primeira vez, espero que de muitas. Enfim, vou circular o texto, né, e se vocês quiserem, a gente conversa sobre esse trabalho que eu, enfim, pedi para a Lígia dar uma olhada sobre práticas parentais, estratégias de transmissão, né, de mobilidade, etc., em algumas famílias. Bom, contem comigo. Iremos contar. Félix, que você quer... Eu, na verdade, Carolina, bom dia a todos aí, Maria Lígia, André, obrigado pela apresentação, André, excelente, pela discussão. Eu ia fazer uma menção que não é relativa ao texto, mas o texto ele foi publicado, na verdade, num conjunto de análises e estudos, que é um projeto mais amplo, que foi produzido lá no IPEA, e uma vez que você coordena em um grupo, Maria Lígia também, André participam de um grupo que lida com as questões de estruturação, desestruturação, mobilidade, mudança de classe, apenas para comunicar que a gente, na verdade, tem todo o interesse em que esses dados lá do projeto, que não foi o que a gente utilizou, mas os demais textos, denominado Radiografia do Brasil, possa ser mais
melhor explorado, né, por especialistas, pessoas interessadas. Então, no próximo mês, a gente está acabando o processo de desidentificar o que são 630 entrevistas longas, e aí responde uma série de questões que vocês colocaram no debate, por exemplo, como é que o curso, né, a trajetória de vida do indivíduo da infância ao presente, né, posiciona e constrói e estrutura as disposições comportamentais. Enfim, aí acho que em 2 meses a gente vai circular o banco de dados, que não só sai o banco de entrevistas, mas ao lado dele, esse é um trabalho que está por ser feito, falta ainda 300 entrevistas, que é reunir uma série de variáveis comportamentais desses 600 entrevistados que mostram escalas atitudinais com base na leitura das entrevistas. Então, você tem coisas, se o sujeito tem propensões mais individualistas, coletivistas, tipo de subordinação, inserção, avaliações que vão permitir a gente fazer uma análise um pouco mais abrangente, talvez, nessa linha que o André apresentou e discutiu, que é verificar como trajetórias, inserções específicas, ocupacionais, inclusive, né, para reviver lá a abordagem do Grusk, elas podem ser base com formação de estratégias de vida. Então, em breve a gente vai tentar agregar em um grupo maior de pesquisadores interessados para explorar esses dados mais a fundo, e eu tenho certeza que o Desestrutura pode ter aí, talvez, algumas pessoas que possam querer explorar essas informações. O André, por exemplo, é um dos que vai avançar nessa análise com base nessas informações. Enfim, era só para não perder a oportunidade de mencionar isso num grupo de pesquisadores tão qualificados como esse aí. Obrigada, Félix. Vamos adorar, porque a gente viu, né, pegamos a publicação, eu e o grupo, vimos o questionário, né, o questionário montado, a qualidade, as questões feitas, e a ideia, né, de que você vai apurar não apenas como é que o Estado, né, a ação do Estado na vida das pessoas, mas como as pessoas interpretam essa ação. Então, essa pesquisa para a gente é muito boa, muito importante, bom saber que vocês vão liberar os dados e estão procurando quem se interessa. Eu fico aqui na fila, à disposição também, acho que Maria Lígia. Eu também. Pronto. E aí, que em breve a gente possa voltar a conversar, né, e seguindo aqui nossas discussões. Então, muito obrigada mais uma vez a todas e todos. Conversa gravada, disponível em breve, e aí a gente nós vamos conversando, né, ao longo aí dos próximos dias. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Um abraço. Obrigada, André. Obrigada, Félix. Obrigada, Maria Lígia.